Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Fux, que disse para o Alexandre de Moraes que vai reduzir a pena da Débora, tá? Lembra a cabeleireira que pichou, perdeu o anel na estátua lá do STF e que está com uma pena de 14 anos, né? E todos os julgamentos até aqui têm prevalecido a pena dada pelo relator. Então, já teve outros casos de outros juízes que votaram por penas diferentes, mas até aqui tem sido mantida a pena do Alexandre de Moraes, que é super severa, 17 anos, 14 anos e coisa e tal. E o Fux disse que foi exacerbada a pena e fala em redução. E por que isso é importante? Isso é importante por dois aspectos. Primeiro, reforça aquilo que eu falei para vocês no julgamento do Bolsonaro. Está havendo um racha. Nem todo mundo mais no STF está comprando essa ideia de que o Alexandre de Moraes tem que fazer a coisa toda. Alexandre de Moraes abusou do direito de errar. E abusou ainda mais nessa audiência do STF que teve agora, que declarou que Bolsonaro é réu e coisa e tal, que aceitou a denúncia com Bolsonaro, porque um monte de gente está criticando aquele showzinho do Alexandre de Moraes de mostrar que ele está fazendo, ele estava igual o procurador do negócio, ele está fazendo igual o advogado de acusação. Que negócio é esse de juiz defender um lado numa peça processual, né? Ou seja, o cara está rasgando a fantasia, ele é o inquisitor do Bolsonaro, né? Enfim, um monte de gente não está querendo comprar os erros do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes podia ser um tirano filho da puta, que ele sempre quis ser, sem ser tirano filho da puta e burro. Ele está sendo, além de tudo, burro, ou seja, está exagerando na coisa, e isso já está fazendo o resto do pessoal do STF, né, meio que se afastar do cara. Não porque não querem fuder Bolsonaro, não. Todo mundo ali quer fuder Bolsonaro. A questão toda é que, pô, o cara tá errando, né? Tá ficando feio pro STF. É aquele problema que eu falei pra vocês. O pessoal tá começando a ver lá na frente, né? Como é que vai acabar isso daí. E o outro aspecto que tem de vantagem nessa história é o seguinte: se rever a pena da Débora, vai ter que rever dos outros. Porque os outros também têm o mesmo fundamento da Débora, tem o fundamento para os outros, né? Certamente os advogados de defesa, no momento que tiver uma redução da pena da Débora, vai ter que se rever de todo mundo. E aí esse julgamento pode começar a sair dessa inquisição absurda, essa perseguição sem sentido, para uma coisa muito mais razoável, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Thumb Sem Textos é Golpe, Peter é um Viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Fux disse para o Moraes que a pena da cabeleireira que pichou perdeu o mané foi exacerbada, foi muito alta e fala em redução. É o que eu falei para vocês. Não é o primeiro caso. Aliás, se você pegar todos os casos de pessoas condenadas pelo 8 de janeiro, todo mundo está com penas absurdas, coisas que nunca se faria num processo judicial normal no Brasil. Gente, 17 anos de cadeia é difícil, até assassino não pega 17 anos de cadeia no Brasil. É muito difícil chegar a esse tipo de pena para pessoas que cometem crimes gravíssimos. E, de novo, foi ruim o que o pessoal fez lá? Vocês sabem a minha posição, acho que sim, acho que o pessoal tem que pagar pelo que fez lá. Agora, essas penas de não sei quanto, 17, 14 anos, pô, isso é um absurdo, né? Só que o que aconteceu até aqui? O que aconteceu até aqui é que, embora as pessoas tenham ficado revoltadas com essa história, né? Essa história não repercutiu, não furou a bolha. Então, até aqui, todo mundo está reclamando, principalmente o pessoal da direita, né? O pessoal bolsonarista está reclamando que as penas estão muito altas, e eu concordo, eu tenho falado isso aqui. As penas estão absurdas, não fazem sentido para o que foi. No mínimo, tem a consunção, ou bis in idem, como preferir chamar lá, que são a ideia dos dois crimes, que um está dentro do outro, não faz sentido você ser acusado pelos dois crimes ao mesmo tempo. Enfim, tem um monte de coisa errada nesse julgamento lá do 8 de janeiro, né? Só que até aqui, como eu falei para vocês, estava só o pessoal bolsonarista falando, o pessoal da esquerda tá feliz da vida, bate no bolsonarista Xandão, bate no bolsonarista Xandão. Ou seja, estava todo mundo feliz na esquerda, e o pessoal do meio não estava sensibilizado, porque o pessoal do meio ainda estava com aquela ideia, não, porque teve um golpe, coisa e tal. O pessoal não estava muito comprado nessa injustiça toda. O caso da cabeleireira chamou atenção por vários fatores, por ela ser mãe, por ser mulher, por ser bonita. Você criou um caso que furou a bolha. O pessoal do meio ali do negócio, que não estava preocupado com isso, não, pessoal, 8 de janeiro tem que pagar 17 anos de cadeia, é isso aí, tá bom, 17 anos de cadeia, não sei o que lá. O caso dela chamou atenção. O pessoal que está no meio do caminho, que não é bolsonarista, não é de esquerda, o pessoal começou a olhar para ele, pô, realmente, tá estranho isso. A mulher foi lá,
pichou com batom um negócio ali. Ah, mas disse que ela estava querendo um golpe de Estado, não sei o que lá, mas nenhuma imagem que o Alexandre de Moraes mostrou. O Alexandre de Moraes, nesse julgamento, ele fez o papel de procurador, né, fez o papel de advogado de acusação, mostrou um monte de imagem. Não porque os bolsonaristas foram violentos, porque tentaram um golpe, olha só, um monte de bolsonarista aqui, e os bolsonaristas bateram no policial ali, e não sei o que lá, não sei o que lá. E aí sabe o que o pessoal notou? Em nenhuma dessas imagens aparece a Débora. Ela não está em nenhuma dessas imagens. A única imagem que ela aparece é ela fazendo lá o batom ou perder o mané. Ou seja, ele atuou como um advogado de acusação, e pior, um advogado de acusação burro, idiota, porque ele deu o argumento contrário. De fato, você vê que a Débora não aparece em nenhuma das imagens catastróficas que o Alexandre de Moraes fez ali, né? É lógico, eu já critiquei no outro vídeo e critico aqui de novo. O Alexandre de Moraes não podia ter botado aquelas imagens. Ele atuou como advogado de acusação, ele atuou como procurador numa ação. Caraca, o cara é juiz, ele não pode... O Alexandre de Moraes, a origem dele é na procuradoria, ele era procurador lá em São Paulo, né? Só que, porra, ele tem que lembrar que ele tirou um terno e botou outro, porra. Não é mais a mesma coisa. A função dele não é mais a mesma. Ele não está como juiz para acusar ninguém. Só que parece que, né, hábitos antigos são difíceis de derrubar, né, como diz o dito, né? Mas, ou seja, o que o pessoal percebeu foi isso. Ou seja, o Alexandre de Moraes, é o que eu falo para vocês, não entendam que o pessoal está se voltando a favor do Bolsonaro no STF. Não é isso. Continua todo mundo querendo foder Bolsonaro ali. Isso continua todo mundo querendo foder Bolsonaro, ninguém gostando de bolsonarista, todo mundo continua a mesma coisa. O que eles estão percebendo só é o seguinte: caraca, a gente está errando demais. O Alexandre de Moraes está descontrolado. Ele está perdendo o controle da situação. Não se trata de ser apenas um tirano, ditador, perseguidor. Isso tudo bem, isso a gente topa. Um tirano perseguidor ali, um cachorrinho latino, um Doberman, um Rottweiler querendo morder o Bolsonaro, tudo bem, a gente topa. O problema é que, além de ser um ditador inquisitor, ele está descontrolado, ele está burro, ele está cometendo erros. E aí o pessoal começou a ficar com medo, né? Está começando a transparecer esse negócio. O público em geral está vendo isso. Até o pessoal da esquerda, olha só, olha esse caso aqui da coluna Matheus Leitão. Matheus Leitão. Vocês sabem que é Matheus Leitão, né? Filho da Miriam Leitão. É o cara mais à esquerda que existe no Brasil. Não tem quase ninguém mais à esquerda que o Matheus Leitão, ou mais anti-Bolsonaro que o Matheus Leitão. E aqui ele fala aqui as baboseiras que a gente falou já várias vezes, todo mundo sabe, ele fala aqui que no final das contas todo mundo já sabe que o Bolsonaro vai ser condenado pelo golpe, e eu infelizmente concordo com ele, ou seja, não porque o Bolsonaro mereça, Bolsonaro não fez nada, não teve tentativa de golpe nenhuma, evidentemente, mas é aquilo que eu falei para vocês, o STF precisa errar agora para tentar justificar o erro do passado, né? Se não acharem um golpe do Bolsonaro, como é que eles vão justificar todo o autoritarismo, toda a ditadura, todas as medidas absurdas do Alexandre de Moraes para trás, né? Então eles precisam condenar Bolsonaro agora. Então ele vai ser condenado. Assim, infelizmente, não acho que é o certo, mas o que eu estou vendo acontecer é isso. Agora, até ele, fala aqui, ó. Alexandre de Moraes, o ministro relator que é tratado por Bolsonaro como um algoz, errou na mão no vídeo editado com som dramático, fortemente criticado pelos... Cara, ele criticou o Moraes levemente aqui, mas para pensar, quando o cara mais a favor do Alexandre de Moraes, o cara mais anti-bolsonarista que existe na face da terra, talvez com exceção da mãe dele, fala um negócio desse, é por quê? Porque até eles, caralho, ô Moraes, porra, puta que pariu, né, meu amigo? Tudo bem que tu tá aí, empolgadaço aí na sua sanha de perseguir Bolsonaro, mas, porra, para pra pensar, cara, o que tu fez foi uma besteira, bicho, porra. Ou seja, no final das contas, até ali tá ficando estranho. E por que o Matheus Leitão deu esse puxão de orelha no Alexandre de Moraes? Porque, de novo, esse processo não é um processo jurídico. Esquece lei. A lei, a Constituição brasileira já jogaram no lixo há muito tempo. Isso não tem nada, não tem nenhuma semelhança com um processo jurídico mais. Esse é um processo de propaganda, um tribunal show para convencer o povo brasileiro de que Bolsonaro é uma pessoa ruim, que Bolsonaro não presta, que Bolsonaro não pode votar no Bolsonaro e não sei o que lá. Então, esse é o propósito. E aí, esse tipo de ação do Alexandre de Moraes, caraca, olha o tiro no pé do Alexandre de Moraes. Ele quis criticar a Débora, quis falar que não foi só por um batom, que não sei o que lá. Olha só como esse pessoal era violento, e mostrou um monte de imagens, e nenhuma dessas imagens aparecia a Débora. Nenhuma delas aparecia a Débora. Então, porra, ué,
como é que estão acusando ela dessa violência toda? Tá? Esse é o erro fundamental que eu falo para vocês. Haviam pessoas ali que queriam golpe de Estado? Eu não descarto, não. Acho que tinha pessoas que queriam mesmo, queriam que achavam que invadindo o Congresso o exército ia agir, ia fazer não sei o que lá e coisa e tal. Né? Ou seja, tinha gente que queria isso mesmo. Agora, como é que você sabe? Como é que você distingue uma coisa da outra? Não dá para saber. Se você não sabe, você não pode assumir que a pessoa queria isso. A Débora, por exemplo, não dá para assumir isso. Ela entrou nessa história do golpe pelo conceito do crime multitudinário. E eu já falei para vocês, o crime multitudinário tem essa história. Você tem que convencer, você tem que estar ciente de que pelo menos a intenção dele era fazer o crime. Tudo bem que as ações especificamente você pode até relevar terem ações ou não específicas, mas a intenção é fundamental. Se não há a definição da intenção de cometer o crime, não tem como se falar nem em crime multitudinário. Então, ou seja, cara, o Matheus Leitão criticou o Alexandre de Moraes, para vocês terem uma ideia do absurdo que foi a coisa. E aí o Fux está falando aqui que vai rever a pena. E aí é o que eu falo para vocês. Primeira coisa, isso mostra que está tendo um racha. Está tendo um racha porque eles não vão condenar Bolsonaro? Acho pouco provável, infelizmente. Acho que Bolsonaro não merece, está sendo perseguido, obviamente, mas é aquilo que eu falei para vocês. Eles precisam agora condenar Bolsonaro. Eles não têm alternativa que não seja essa. Mas eles já estão vendo que a coisa vai feder mais adiante. Por quê? Porque a opinião pública não está tão junto com eles como eles imaginavam. Esse pessoal, eles ainda estão vivendo na era antiga, tá? Muitos deles ainda estão com aquela imagem, se a Globo falou uma coisa, é verdade no Brasil. Porque sempre foi assim. Se a Globo colocou uma narrativa, né, aquela narrativa pega no Brasil. Sempre foi assim, com o Collor foi assim, com o Lula foi assim, com a Dilma foi assim, com todo mundo foi assim. Se a Globo botou a narrativa cola. Não é mais assim. Acabou essa fase, essa era em que a mídia tradicional tinha esse poder de estabelecer o consenso social, isso já foi, meu amigo. E parece que o Fux já está percebendo isso. E o Fux é um cara que pode falar esse tipo de coisa, né? Ele é um cara mais conhecido, tem uma certa ascendência em cima do Supremo e também ele já está para se aposentar. Ele não vai ficar mais muito tempo no Supremo. Se ele está falando isso, devem ter outras pessoas no Supremo que estão olhando da mesma forma e estão falando, esse negócio não está indo muito bem. Ok, condenar Bolsonaro, eu garanto para você, a maioria ali quer condenar Bolsonaro mesmo, ninguém está duvidando disso, mas do jeito que a coisa está sendo feita, estão questionando a liderança do Xandão nessa parada. E é lógico, ninguém é inocente aqui. A lei Magnitsky dos Estados Unidos é um peso. Ninguém quer se fuder completamente entrando numa lei Magnitsky americana. Então, ou seja, esse pessoal está começando a fazer essa conta, né? O Fux também, olha, se o Alexandre de Moraes entrar nessa porcaria, para entrar outros, pouco custa, né? Então, no final das contas, essa é a situação. O Fux revendo a pena de prisão da Débora, outros acusados tendem a ter também a revisão da pena deles, porque é lógico, se a tese prevalecer. Agora, uma coisa importante se ficar só no Fux, vai ser igual o julgamento que teve da denúncia do Bolsonaro. O Fux reclamou, o Fux queria passar para o plenário, mas precisa ter pelo menos 3 votos, ou seja, para ir da primeira turma para o plenário. Então, pode ser que o voto do Fux não mude tanta coisa assim. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Já tem 2 votos por 14 anos de cadeia para Débora, né? E, de novo, o problema deles é esse. Por que eles estão condenando? Eles já viram que deu merda no caso da Débora. Deu merda. A opinião pública está contra eles e coisa e tal. Eles adorariam voltar atrás, mas eles não podem. Porque se eles voltarem atrás no caso da Débora, eles têm que voltar atrás em todo mundo, porque eles não têm nada contra praticamente ninguém. Eles não têm nada, base nenhuma, para acusação de ninguém nessa história. Então, esse é o problema que eles têm, né? Enfim, aqui, ó. Fux vai rever a pena da mulher condenada, e até na migalhas aqui, eles estão falando aqui, ó, Fux vai rever a dosimetria. A dosimetria é o tamanho da pena, né, o número de anos que ela é condenada. E eu falei para vocês, tem pelo menos 3 pontos ali que ele poderia rever, que é primeiro a questão da consunção ou bis in idem, dos 2 crimes principais ali. Outra possibilidade, como eu falei, é justamente retirar ela desses crimes principais, porque, de novo, crime multitudinário é só quando você tem a intenção da pessoa. A Débora teve intenção de pichar estátua? Teve. Ela pichou estátua, a gente viu ela pichando. Então ela teve essa intenção. Então, para o crime de pichação de patrimônio público, de deterioração do patrimônio público e coisa e tal, ok. 1 ano e meio de cadeia, ela já está 2 anos, quase 3 anos de cadeia já que ela está presa, ou seja, ela já sai imediatamente, já cumpriu pena imediatamente. E mesmo que não tivesse isso, ela poderia, não pegaria cadeia. 1 ano e meio de cadeia no Brasil, ninguém pega. Se você for réu primário, você converte em cesta básica, tem um monte de coisa. Enfim,
Não sei qual vai ser a proposta do Fux. Vamos ver o que ele vai propor nessa história. Seja lá o que for, tem uma chance grande de mudar o rumo disso daqui. E mais do que isso, tomara que o Alexandre de Moraes perca as estribeiras e perca o controle lá dentro, porque ele tá puto. Ele tá puto com isso, ele não tá gostando. Ele olhou pro Fux, puto lá no julgamento do Bolsonaro, ele não tá gostando disso não, porque é lógico, o cara tem síndrome de Deus Sol, eu já falei para vocês, o Alexandre de Moraes acha que ele é o Mun-Ra lá, o Deus Sol, é Mun-Ra não, é Amon-Ra. Amon-Ra, que é o Deus Sol, que manda em todas as coisas do Egito e coisa e tal, e, pô, estão contestando, como ousam contestar o Deus do Olimpo, que está salvando a democracia, entre aspas, do Brasil, cara, não pode. Olha só, o cara aqui, ó, o Jeffrey Schickini, que é um advogado criminalista, ele está dizendo aqui que, olha só, o julgamento final do processo Bolsonaro surpreenderá a todos. Não será como Moraes desenhou. Será? Ele está dizendo aqui que a denúncia foi recebida e já imaginávamos que seria, e o processo está só começando. Continuo convicto que o Fux será um calo no tabuleiro da primeira turma. Ele votou para receber a denúncia, apenas aceitando o início do processo, mas afirmou em alto e bom som que no momento oportuno questionará as irregularidades. E, meu amigo, se questionar as irregularidades, o Alexandre de Moraes cai, porque não tem... É tudo irregular nesse processo ali, né? Ou seja, já disse que a sentença não engolirá, né, narrativas e nulidades. Vamos ver como é que esse negócio vai acontecer. Aqui, ó, digo de novo, esse caso só terminará no plenário. Ainda tem muita água para rolar. Se isso for verdade, eu não sei, isso aqui é a avaliação dele. Tá? Eu não estou tão por dentro do caso para saber isso daqui. Mas se isso for verdade, é uma derrota dupla para o Alexandre de Moraes. Porque aquilo que eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes, ele não apenas quer punir o Bolsonaro, mas ele quer punir rápido. Ele tem pressa. Ele sabe que se passar mais um tempo, a cada dia que passa, ele perde força nessa punição do Bolsonaro. Então ele quer punir rápido o Bolsonaro. E isso aqui, se realmente tiver discussão, se realmente tiverem votos, né, demorados, tiver pedido de vista, for para o plenário, tiver um monte de coisa, fodeu. O Alexandre de Moraes não consegue condenar Bolsonaro até a eleição do ano que vem, e Bolsonaro vai ganhar a eleição do ano que vem. E aí, meu amigo, esse pessoal tá fudido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.